Pedro Pinchas Geiger nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1923. Seus pais eram imigrantes, nascidos na Palestina, no Oriente Médio. Então, todas as questões que sua família já havia vivido em relação a território, nacionalismo e espaço geográfico suscitaram em Pedro um interesse especial por geografia e história. Aos 10 anos de idade, ingressou no Colégio Pedro II, de onde saiu aos 16 anos, com pretensão de se tornar médico, porém sem condições financeiras para o custeio do curso de medicina. Assim, ele ingressou na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, no curso de Geografia e História, para trabalhar como professor e assim poder pagar os estudos de medicina. Contudo, durante seu curso, ele foi convidado pelo geógrafo francês e professor da Universidade Francis para trabalhar no recente Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE, em 1942. O IBGE havia sido criado em 1937 e participavam dele nomes importantes para a geografia brasileira, como Orlando Valverde, Fábio de Macedo Soares Guimarães e Miguel Alves de Lima. Pedro foi um dos pioneiros da geografia brasileira institucionalizada. Desde muito jovem, chamou a atenção dos professores e geógrafos mais experientes, o que possibilitou a ele exercer sua grande capacidade intelectual e disposição para a pesquisa geográfica. Após ingressar no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele pôde participar de suas pioneiras expedições e trabalhos, que foram fundamentais para o planejamento territorial brasileiro durante décadas e que atravessou diversas gestões e contextos, tanto geográficos quanto políticos. Inicialmente, trabalhou na área da geografia física, mas pouco a pouco orientou suas pesquisas para os campos da urbanização e da industrialização, inaugurando uma nova linha de pesquisa, que se preocupou com as transformações econômico-sociais ocorridas nas áreas rurais periféricas aos grandes centros urbanos. Após sua entrada no IBGE, Pedro participou de expedições, levantando dados para elaborar mapas e análises sobre a hierarquia urbana. Ainda na década de 40, Pedro graduou-se pela Universidade do Brasil e, durante a primeira divisão regional do Brasil feita pelo IBGE, Pedro fica responsável por fazer a divisão regional do estado de São Paulo e concentra seus estudos em análises regionais e geografia urbana. Entre as décadas de 50 a 80, o geógrafo fez diversas pesquisas e publicou vários artigos de diversas regiões, analisando, sobretudo, dinâmicas e interações socioeconômicas regionais que eram peculiares. Com esses estudos, ele conseguia identificar hierarquia entre as cidades e os estados brasileiros. Como exemplo, em 1967, o geógrafo propôs uma divisão regional do país em 3 regiões geoeconômicas. Ele identificou 15 regiões brasileiras e agrupou-as em 3 grandes conjuntos regionais: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Essa proposta se baseia no processo histórico de formação do território brasileiro, levando em conta
especialmente os efeitos da industrialização. Dessa forma, ela busca refletir a realidade do país e compreender seus mais profundos contrastes. Ou seja, para chegar nessa divisão, Pedro considerou aspectos econômicos como base nas atividades predominantes e também as diferentes maneiras de ocupação, produção e organização do território brasileiro. Essa divisão regional desconsidera os limites estaduais, representando maior evidência as formas de ocupação e organização do território, que é muito utilizada ainda hoje nas escolas brasileiras. É importante ressaltar que, em 1973, Geiger já era um notável geógrafo de grande importância nacional e cada vez mais reconhecido internacionalmente por seus trabalhos anteriores. Nesse mesmo ano, o geógrafo ministrou uma disciplina, Geografia Urbana, em uma universidade no Canadá. Com isso, Geiger possuía experiência suficiente vasta para escrever um artigo que pudesse ser assimilado e utilizado como base para posteriores pesquisas, e, de fato, ele se tornava uma referência cada vez mais indispensável nos estudos regionais, econômicos e urbanos. Hoje, em 2024, o geógrafo completa 101 anos, aposentado, mas ainda em atividade, trabalhando em sua próxima obra, o livro O Mundo e o Brasil na Atualidade.